Quando a gente vai estudando a história de Sansão, a gente percebe que talvez ele pudesse ser o corregente mais importante da história do povo de Israel. Tudo isso se ele tivesse seguido à risca o plano de Deus. Ele poderia, mas não foi. Ele poderia. Eu confesso para vocês que como pastor eu vivi uma crise, porque eu nunca me senti assim chamado de maneira sobrenatural. Deus não apareceu, o chão não tremeu. Eu tinha dificuldade de entender o meu chamado. Mas Sansão não, o próprio Deus. Se você voltar ao capítulo 13, você vai descobrir que o próprio Deus visitou Manoá, o seu pai, e a sua mãe, para dizer o seguinte: olha, vocês não podem ter filhos, mas o filho que virá do ventre é alguém cheio do poder e do Espírito. Uma ação extraordinária, um chamado fantástico. Deus aparecendo para intervir na história. E qual era a ação de Deus? Trazer à existência uma criança que não seria qualquer criança, o homem mais forte que esse mundo já viu. Capítulo 13, o verso 25. E o Espírito do Senhor fez o quê? Passou a incitá-lo. O Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Sansão era possuído pelo Espírito de Deus. Ele tinha o poder dos grandes patriarcas e profetas que o precederam, mas ele também tinha a força que homem algum jamais vai experimentar. Sansão era o protótipo perfeito. Tinha o poder, a sabedoria e o espírito que, por exemplo, Salomão, Davi e outros mais tiveram. Mas ele tinha um plus, né? Ele era um gladiador. O exército de um homem só. Matava pessoas como se estivesse pisando em formiga. Ele era uma arma letal. Não pelos efeitos que ele podia ocasionar, mas pela força que o conduzia. O Espírito de Deus incitava. E quando você vai à história de Sansão, vou reler alguns versos com você. Capítulo 14, o verso 6. Diz aqui o texto: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito. Verso 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os as suas vestes festivais. Se você continuar, capítulo 15, o verso 19. Então o Senhor fendeu a cavidade em que estava em Leí, e dela saiu água, tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Qual era o segredo da força de Sansão? Não era academia, crossfit, não era peso que ele carregava, mas era alguém que tomava conta dele. Uma força extraordinária. O Espírito incitava e ele fazia maravilhas. Aqui está o protótipo perfeito. O que ele faz na sequência aqui, vou descrever o seu segredo, no verso 17. Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu. Preste atenção no que ele está fazendo aqui. Ele não está contando algo que ele não poderia contar. Ele está indo além. Ele não estava aqui, queridos, abrindo mão da sua força. Ele não estava abrindo mão dos seus cabelos. Nesse instante, ele estava decididamente abandonando Deus para viver uma aventura. Ruptura completa da parte de Sansão. O seu desejo, final do verso 17, diz assim: eu serei como qualquer outro homem. Sabe onde é que está o ponto final de cada rebelião que nós temos? Nós queremos a síndrome do comum. Nós queremos ser como qualquer outro. Por que eu tenho que ser diferente? Por que eu tenho que fazer as coisas que ninguém faz? Por que eu tenho que ir onde ninguém vai? É nessa hora que Sansão, ele abre mão de tudo para ser como qualquer outro homem. E é nesse instante que a coisa mais extraordinária da história de Sansão acontece. Quando Sansão desiste de Deus, Deus não desiste de Sansão. Era o dia 24 de junho do ano de 2012. Um casal
Marcos e Danúbia estavam na sua moto, uma noite de domingo, indo para a igreja. Eles estavam na Via Dutra, na altura da saída para São João de Meriti, por volta das 19h40, quando eles ouviram 3 barulhos, 3 estalos, estampidos muito altos. A princípio ele pensou que fosse um problema mecânico da moto. Ficou preocupado, mas não deu tanta importância. Parou na frente da igreja e foi fazer uma análise, uma inspeção. E ele se assustou com o que ele viu. Aqueles 3 estampidos, na verdade, não eram problemas mecânicos. 3 tiros haviam sido dados na direção deles. E o baú que ficava atrás das costas de Danúbia, ele estava cravejado. 3 marcas. Uma ricocheteou e saiu, outra ficou ali dentro e outra atravessou aquele baú. E antes de atingir as costas de Danúbia, ele atingiu a Bíblia que estava aqui atrás, entre as costas e o baú. Ela servia de apoio. O projétil entrou na Bíblia e foi atravessando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. A bala foi atravessando. Passou pelo Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, e assim foi. Até chegar no Apocalipse, capítulo 3, o verso 8, e parou ali. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquela noite, aquele casal entendeu o que Sansão entendeu. Obrigado. No contexto da sua última oração, o que foi que ele entendeu? Que a nossa força não está numa realidade natural, física. A nossa vantagem não é essa. A nossa vantagem é espiritual, ela é eterna, ela é poderosa. É aí que nós saímos na frente. Quando a gente está no vale da sombra da morte, uma certeza toma conta da nossa alma: não estamos sozinhos, Deus está conosco. Pode ser que tenha alguém aqui hoje, nessa manhã de sábado, dizendo: pastor, eu estou diante da minha última oração. Tenho enfrentado o Calvário, pessoal. Eu queria lembrar você de fazer a oração de Sansão. Há alguém aqui nessa manhã que gostaria de falar assim: pastor, eu preciso fazer essa oração hoje, aqui de manhã, nessa igreja. Há alguém? Deixa eu ver sua mão. Se você quer mesmo muito, eu queria te convidar a levantar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Pode levantar e vir. Deus vai atender sua prece. Deus vai atender sua oração. Você é o caso mais importante de Deus. Você não pode se esquecer de onde você veio, para onde você vai. Essa noção de dependência é tudo que a gente precisa. Porque quando a gente pensa que as coisas acabaram, que a gente falhou, é aí que elas começam a dar certo. Isso tudo depende de Deus, mas também depende de mim. Que bom que você está aqui hoje. Se você se encontra assim, eu quero te dizer que Deus não desamparou você. Logo, logo as coisas serão completas e perfeitas. Crê nisso. O milagre vai acontecer, porque Ele não falha. Ele não falha. Posso orar com você? Senhor, aqui estamos nós. Somos dominados muitas vezes pelas nossas fraquezas e também pela nossa própria força. Quando nos colocamos na situação de Sansão, entendemos a sua última oração, aí, Pai, percebemos que é necessário permitir que o Senhor quebre a nossa vida para que ela seja refeita do jeito certo.
Se existem feridas expostas que doem, usa isso, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado. Que todos aqui nesse instante, que buscam a Ti em oração, recebam de Ti a certeza de que o Senhor é um Deus presente, extraordinário, grandioso, e que tem forças para nos conduzir em meio ao vale da sombra do fracasso e da fraqueza. Dá-nos a Tua paz, te pedimos isso, por Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, nós oramos. Amém.